os fracos. E talvez essa palavra não seja para você nessa noite, mas com certeza já houve algum momento da sua vida que você já se sentiu fraco, que você já se sentiu enfraquecido, debilitado na sua fé, na sua esperança. Ou então eu quero acreditar que é só eu que já pensei algum dia em desistir, só eu que já pensei em chutar o balde alguma vez na minha vida, e que os irmãos são feras, os irmãos nunca pensaram nisso, né? Só eu, né? Hã? Ô Bispo. Oi. Inclusive eu tô na academia doido pra desistir, inclusive. já tô cansado, já. Segundo dia, louco pra desistir. Eu acho que é Deus, hein? Não, Deus tá falando então, hein? São os irmãos de aço. Então permanece aí, Ivan. Pegando um gancho aí na fala do Ivan, tem um poema de Cora Coralina, minha amiga. Amiga de longas, tá? Isso, minha amiga, Cora Coralina. Que diz cuidado que você entrega, viu, Ludmila? Olha só o que diz o poema dela, que eu acabei de postar no meu Instagram, olha só. Desisti. Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. Uau! É que tem mais chão nos meus olhos do que um cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que a tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que o medo na minha cabeça. Uau! Ela... A geração de hoje, se você fala de Cora Coralina, poucos a conhecem, né? É fantástica. Uma mulher, assim, comparada a outros poetas, né? A outros pensadores, e eu diria até filósofos, por que não? Uma mulher praticamente com tão pouco estudo e com tanta grandeza de alma e de vida, de experiência, né? Você colocou no seu Instagram? Sim, mas vou colocar no grupo lá, vou te mandar. Tá. Você me manda lá. Tá. Bom, irmãos, então, como eu estava falando, eu coloquei o título dessa palavra, Ele escolhe os fracos. E, como eu estava dizendo, talvez essa palavra não seja para você nessa noite, mas pode ser que ela seja para mim, pode ser que ela seja para algum de nós aqui. E eu quero acreditar que o Espírito Santo de Deus é aquele que ministra no nosso coração, é aquele que fala aquilo que os nossos lábios não conseguem expressar. O Espírito Santo é aquele que fala ao coração aquilo que as palavras não conseguem penetrar no mais íntimo do nosso ser, mas ele tem esse poder. E a minha oração por você nessa noite é que o Espírito Santo de Deus possa ir além de meras palavras aqui e que ele possa produzir em você uma ministração de vida, de fé, de esperança e de poder de Deus na sua vida. Amém? Quero ler com os irmãos um texto, e quem me conhece de perto sabe o tanto que eu sou fã do apóstolo Paulo, né? E, para mim, ele vem para quebrar toda religiosidade, todo paradigma de religião dentro de nós, porque às vezes aquelas pessoas que nunca foram nada, que nunca tiveram uma vida distorcida, uma vida mundana tão complicada, às vezes ela pode chegar ao absurdo de achar que são melhores do que aqueles que têm uma vida errada e se converte na presença de Deus. E o apóstolo Paulo, então, para mim, ele é uma figura que, depois de Jesus, é um cara que é uma das figuras que eu mais admiro na Bíblia, porque ele se permitiu ser transformado pelo poder do Evangelho. Ele se permitiu ser tocado por esse Evangelho e ele se permitiu ter a sua vida transformada, ter a sua vida completamente moldada
pelo poder do Evangelho. Quantos de nós, talvez, na posição de Paulo, não colocaria limitações, não colocaria empecilhos para sermos instrumentos de Deus, sempre nos lembrando do nosso passado? Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que ele acreditava, e eu não quero aqui entrar nesse mérito, eu só quero lançar uma reflexão. Mas o pregador, ele falava que ele acreditava que o espinho na carne de Paulo era justamente a lembrança que ele tinha de uma forma muito atormentadora dentro da sua mente sobre o seu passado, sobre as pessoas que ele matou, sobre as pessoas que ele destruiu, famílias que ele destruiu. Então esse pregador dizia que ele acreditava que o espinho na carne era um espírito atormentador que perseguia Paulo dia e noite. Mas o Paulo, ele permitiu então ser instrumento de Deus, ele permitiu ser usado por Deus, mesmo diante de uma vida passada tão destruída. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus, ele pode usar você, mesmo que a sua vida passada tenha sido tão bagunçada, mesmo que lá atrás você tenha cometido muitos erros, mesmo que lá atrás você tenha errado, tenha falhado, ele quer usar você. Ele quer ter a sua vida completamente transformada pelo poder de Deus. Você pode dizer amém por isso? Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, aliás, verso 26. Paulo, então, ele vem aqui lançar uma palavra de impacto ali sobre esses amados irmãos de Coríntios. Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, guarde essa expressão, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E aí ele continua no verso 30 dizendo o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Olha só, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Tenha essa palavra então aí no seu coração, guarde essa palavra aí para você, e nesses próximos minutos eu quero bem rapidamente falar algumas coisas sobre essa passagem. Porque eu percebo, irmãos, que muitas vezes, e isso talvez seja fruto de um ambiente de mercado, né? Um ambiente empresarial, e aqui está o Joel, o Valdivino, está aqui o Paulo. Eu estou falando aqueles que estão estampados aqui na minha primeira tela, tá? Porque eu estou no celular hoje, então eu não consigo ver todos ao mesmo tempo. Mas são homens de mercado aí, são homens que são acostumados a ouvir a expressão que só os fortes vencem, que só os fortes vão permanecer, que só os fortes vão conseguir chegar ao final e conseguir êxito. E aí,
nós nos deparamos com uma palavra igual essa aqui de Paulo, aonde nós vemos claramente que Deus ele tem aquele poder de contrariar a todas as previsões possíveis. Deus tem esse poder, essa capacidade de contrariar as expectativas humanas e as possibilidades que estão estabelecidas pelo homem. Então, essa mensagem de hoje, ela é para aqueles que estão se sentindo fracos. Essa mensagem de hoje é para aqueles que talvez já estão desesperados. Essa mensagem de hoje é para aqueles que talvez estão vendo outros vencerem e parece que a sua vida está cada vez mais fraca, mais perdida. E se não tiver ninguém aqui dessa forma, me permita então falar para mim mesmo. Me permita dar uma palavra de esperança para o Sérgio nessa noite. Porque eu acredito, irmãos, que Deus, ele sabe muito bem o que faz. A primeira coisa que eu queria ver com os irmãos é essa expressão, pelo contrário. É interessante que Paulo ele vem estabelecendo ali algumas situações que aparentemente seriam as situações ideais. Paulo vem apresentar certas posturas, certos comportamentos que aos olhos do homem são os ideais para que alguém escolha a pessoa. Então, vou pegar aqui o Joelber, mais uma vez eu quero repetir, eu estou pegando aqui as pessoas que estão aparecendo aqui na minha frente, mas o Joelber, com certeza, na hora que ele vai fazer uma entrevista com um representante lá para a sua equipe, ele vai procurar certas habilidades que são fundamentais para aquele tipo de cargo que ele está abrindo uma vaga para a seleção. E, com certeza, algumas dessas características aqui que Paulo está trazendo para nós, talvez seriam úteis para o Joelber na sua equipe, né? Visto que não foram chamados muitos sábios. Você gostaria ou não, Joelber, de ter uma pessoa bem sábia na sua equipe? Ah, com certeza, né? Claro, né? Isso é um requisito assim, que acaba se tornando um diferencial competitivo hoje no mercado de trabalho. Bispo Sérgio, posso só fazer um adendo aí nesse tema? Claro. E isso é muita verdade mesmo, porque assim, a cada dia que passa, as empresas têm colocado critérios cada vez mais exigentes, né? Então, hoje mesmo, inclusive hoje a gente fez alguns processos aqui lá para Cuiabá e a exigência vai se tornando cada vez maior, né? Então, assim, as pessoas precisam realmente estar qualificadas, né? É uma cobrança muito grande e, infelizmente, o índice de desclassificação nos processos ele é muito alto também por causa desse... Com certeza. Hoje o mercado ele está exigindo cada vez mais pessoas, entre aspas, agressivas, pessoas fortes, pessoas de impacto, pessoas que tenham presença, pessoas que antes de abrir a boca ela já se comunica, antes dela falar qualquer coisa ela já está transmitindo uma mensagem positiva para aquelas pessoas que a observam, né? E hoje está muito em voga o PNL, né? Programação Neurolinguística, que é justamente a capacidade que a pessoa desenvolve de interpretar a comunicação não verbal, aquilo que a pessoa diz sem abrir a boca. E qual é o feedback, então, que nós temos dessa pessoa? E muitas vezes, grandes empresas aí usam dessa ferramenta da programação neurolinguística, que é justamente para filtrar pessoas que, talvez com um currículo ali, tenham um currículo espetacular. Mas antes mesmo de abrir o currículo daquela pessoa, esses homens e mulheres que fazem esse trabalho de seleção, eles colocam esse filtro da programação neurolinguística, que é justamente para evitar avanços desnecessários
no processo de seleção. Então, com certeza o Joelber aqui precisaria de uma pessoa sábia. Mas aí Paulo continua, ele diz assim, nem muitos poderosos. Quem de nós aqui não gostaríamos de conviver com pessoas poderosas? Poderosas não no sentido de altivez, não no sentido de presunção, não no sentido de orgulho, mas poderosas no sentido de ter o poder de execução na mão, ter o poder de fazer coisas, ter o poder de ser usado naquela situação. E aí Paulo continua, nem muitos de nobre nascimento. Pessoas de berço, pessoas que têm uma educação exemplar, pessoas que tenham uma educação nobre, que desde crianças são ensinadas com nobreza. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui, e aí ele vem no verso 27, e aí ele lança essa sentença aqui, mostrando uma característica de Deus. Pelo contrário, ele está nos dizendo, olha, você pode escolher pessoas sábias, você pode escolher pessoas poderosas, você pode escolher pessoas de nobre nascimento, mas Deus, ele não age dessa forma. Deus, ele escolhe aquele que ele quer. Deus, ele escolhe aquele que ele acredita. Deus escolhe homens que ele quer que sejam usados na presença dele. Então, mesmo diante desse caos, mesmo diante dessa situação tão caótica que impera sobre nós nesses dias, e mesmo que as pessoas estejam dizendo para você, olha, só os fortes vão sobreviver, só os fortes vão vingar, só os fortes vão conseguir o seu espaço no mercado, mesmo que talvez os próprios cientistas digam que só os fortes vão chegar até o fim nesse momento pandêmico que a gente vive. Mas eu quero dizer para você que você precisa ter esse olhar de Deus para com as pessoas. Valorize as pessoas que são improváveis ao seu redor. Valorize as pessoas que é quase certo que ninguém iria acreditar nelas. Pode ser que você seja alguém assim. Pode ser que você esteja se sentindo assim hoje, né? Uma pessoa que ninguém vai acreditar, que ninguém vai apostar nenhuma ficha em você hoje, porque as pessoas não conseguem enxergar nada de bom em você. Você não está conseguindo externar nada de positivo que convença as pessoas de que você é escolhido. Agora, muitas vezes, irmãos, nós vamos ver Deus, muitas vezes não, nós sempre vamos ver Deus pegando as coisas loucas, pegando aquelas pessoas desprezíveis, aquelas pessoas que não são nada, e transformando elas em instrumentos da manifestação da glória de Deus. E aí, nós vemos isso em muitos aspectos. Nós vamos ver, por exemplo, a própria Bíblia nos traz um exemplo da viúva pobre. É aquela mulher que talvez ninguém se comoveria com a atitude dela como Jesus se comoveu. E aí, para muitas pessoas, o que ela deu ali foi mais alto, foi mais uma coisa desprezível, como talvez ela era para muitos ali. Mas para Deus, Ele a transformou num exemplo de fé. Ele a transformou num exemplo de entrega, de doação, a ponto de, depois de milhares de anos, nós estamos aqui falando dela até hoje. O impacto dessa viúva foi tão grande que hoje, muitos anos depois, nós estamos aqui falando do seu exemplo de vida. Nós estamos falando aqui do legado que essa pessoa deixou. Uma viúva que ela deu simplesmente tudo que ela tinha ali naquela hora. Ela não deu uma quantidade exorbitante, ela deu tudo. E são essas pessoas que Deus observa, são essas pessoas que Deus escolhe, são essas pessoas que comovem o coração de Deus. São os fracos e não os fortes
que suportam e vencem os maiores desafios e correspondem e se envolvem em grandes projetos. Sabia disso? E às vezes, não quero falar desculpa, mas a expressão que nós mais ouvimos como pastores quando você desafia alguém para assumir um grande projeto na igreja, ele sempre vem com uma colocação do tipo, mas eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso é demais para mim. E são justamente essas pessoas que surpreendem. São justamente esse tipo de pessoa que se doam, que se entregam. São pessoas fracas, são pessoas que não têm, talvez, nenhuma expectativa de sucesso, mas elas fazem acontecer. E, normalmente, o contrário também é verdadeiro. Aquelas pessoas que, às vezes, demonstram tanto e que demonstram, talvez, tanta capacidade. Às vezes você, até humanamente falando, você vai lá e se precipita, coloca alguma coisa na mão daquela pessoa e frustra os seus planos. Porque você tinha muita expectativa de que aquela pessoa correspondesse e fizesse um excelente projeto e desenvolvesse um excelente trabalho, mas aquela pessoa confia muito nela e na hora da execução ela depende nada de Deus. E aí ela vai frustrar os seus maiores planos. Mas eu quero dizer para você, Deus acredita em você. Você pode dizer amém por isso? Deus acredita em você, por mais que você ache que você não tem potencial nenhum, por mais que você ache que você não tem a menor condição de fazer alguma coisa para Deus, são justamente essas pessoas que Ele está procurando. São justamente essas pessoas que Ele está mirando e Ele está dizendo, olha, são pessoas assim que eu quero levantar nesses dias, que vai surpreender de uma forma muito louca, que vai ser levantado e vai ser usado na vida de outras pessoas, na vida de outros homens. Pelo contrário, essas pessoas vão surpreender a qualquer rótulo que lhes foram dadas. Essas pessoas vão surpreender a qualquer postura que foi rotulada por outros homens, por outras mulheres a essas pessoas. Pelo contrário, Deus então ele entra e ele levanta você. Você que está olhando aqui para mim nessa noite dizendo, mas eu sou um fraco, mas eu estou desanimado, mas eu estou enfraquecido. É justamente para você essa palavra de hoje. É justamente para você que eu estou falando. A segunda coisa que nós percebemos nesse texto de Paulo aos Coríntios, é uma expressão que também para mim me salta aos olhos. Deus escolheu as coisas loucas. Deixa eu te dizer uma coisa, não se trata da escolha de homens, não se trata da escolha da boa vontade de homens, é a vontade de Deus sendo estabelecida, é a vontade de Deus prevalecendo, é Deus quem escolhe, é Deus quem determina. Pessoas que não tinham nenhuma esperança, pessoas que não tinham nenhuma expectativa, são pessoas assim que Deus escolhe para mudar a história e serem usadas nas mãos de Deus. Talvez hoje você esteja realmente pensando que você não vale nada. Talvez hoje você esteja realmente passando por uma situação muito difícil na sua vida. Talvez hoje você está enfrentando gigantes no seu trabalho. Talvez hoje você esteja enfrentando situações difíceis na sua família. Talvez você esteja se sentindo tão fraco, pensando em desistir, pensando em entregar os pontos, pensando em desistir de tudo aquilo porque está tão pesado, está tão difícil. E aí, quando nós falamos de escolhas, quando nós falamos dessa expressão, Deus escolhe você, talvez passa aí pela sua cabeça, isso não é para mim. Eu não sou escolhido para nada.
E talvez venha à sua memória, talvez, épocas da sua infância onde você não era escolhido nem para o time de pelada na rua. Você era o último a ser escolhido. E aí, porque não tinha mais chance, você tinha que ir lá e completar o time. Como eu já sofri com isso? Porque eu nunca fui bom de bola. Mas eu gostava muito de jogar pelada na rua. A gente fazia golzinho lá na porta da casa da minha mãe. E eu sempre era o último a ser escolhido. O último. Só para poder completar o time. E aí eles falavam assim, fica aí perto do gol e não sai daí não. Que aí era uma forma da gente ali impedir que o outro time fizesse gol tão fácil, né? E aí quando a gente ainda não conseguia fazer isso, parecia que todo mundo queria arrancar você dali à força e falar assim, é melhor você ficar de fora que você está atrapalhando muito mais do que se você ficasse lá fora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus, Ele escolhe as coisas loucas mesmo. Ele escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu as coisas humildes. Deus escolheu as coisas desprezadas. E as coisas que não são para fazer algo nas mãos dele. Isso é muito louco mesmo. Quem é que faria isso? Quem é que em sã consciência, na real, me escolheria para ser um pastor? Quem é que em sã consciência me escolheria para ser o líder de uma igreja? Quem é que em sã consciência escolheria você para fazer uma grande obra nas mãos de Deus? Sabe quem? Deus. Ele escolhe e Ele faz. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Parece loucura, e deixa eu te dizer, é loucura mesmo. E aí a pergunta que eu quero fazer é, você quer ficar do lado desse Deus louco? Ou você quer ficar na sua? Ou você quer ficar permanecendo aí, estático, vendo as coisas passarem e você realmente acreditando que você não é nada e que você não é ninguém? É uma loucura o que está acontecendo agora na sua vida, talvez seja uma loucura no meio dessa situação em que nós estamos enfrentando, um pastor chegar aqui numa terça-feira à noite e dizer para você, Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar a sua história, Deus vai agir na sua casa e na sua família. É loucura mesmo, diante de tudo isso que você talvez esteja vivendo, esteja passando, um pastor chegar aqui numa terça-feira à noite e dizer, tenha esperança e acredite, Deus vai mudar essa situação na sua vida. Deus vai abrir caminhos novos para você. Deus vai transformar esse caos que você está vivendo. Deus vai intervir nessa situação e Ele vai colocar você como objeto de louvor nas mãos dele. E aí é uma loucura dizer que algo vai dar certo na sua vida, que as coisas vão melhorar. Sim, meu irmão, acredite, vai acontecer. Ele vai mudar as suas expectativas hoje. Essa palavra de hoje é para balançar você mesmo e fazer você acreditar que Ele pode mudar qualquer situação na sua vida. E aí a palavra que eu estou dando para você nessa noite da parte de Deus é: eu escolho você, diz o Senhor. Eu escolho você, Vitor. Eu escolho você, Michel. Eu escolho você, Guilherme. Eu escolho você, Cláudio. Eu escolho você, Paulo. Eu escolho você, Valdivino. Eu escolho você, André. Eu escolho você. Você pode dizer amém por isso? Você pode concordar com essa declaração na sua vida? Você pode concordar que Ele escolhe você. Eu escolho você, Alex. Eu escolho você, Antônio Filho. Eu escolho você, Toninho. Eu escolho você, Clever. Eu escolho você, Douglas. Eu escolho você, Edmar. Eu escolho você, Emanuel. Eu escolho você, Igor.
Eu escolho você, Ivan. Eu escolho você, Gesimiel. Eu escolho você, Joelber. Eu escolho você, Marcos Vinícius. Eu escolho você, Paulo Veiga. Eu escolho você, José Luiz. Eu escolho você, Rodrigo. Eu escolho você, Sérgio. Eu escolho você, Serginho. Eu escolho você, Everton. Você acredita nisso? Essa é uma palavra de Deus para você nessa noite. Essa é uma sentença que Deus está estabelecendo diante de você. Eu escolho você. Eu não estou aqui para dizer uma palavra para impactar a sua vida aleatoriamente. Eu não estou aqui para dizer algo para você, para te comover. Eu estou aqui para ser boca de Deus na sua vida. E dizer que mesmo que eu não saiba qual a dor que você está passando, mesmo que eu não saiba a tristeza que talvez esteja aí no seu coração, mesmo que eu não saiba a vergonha que talvez você tenha sentido nesses dias por situações tão complicadas que você esteja vivendo. Talvez você esteja passando momentos de humilhação, de fracasso, de derrota. Talvez você está se sentindo desprezado, rejeitado, deixado de lado. E às vezes você tem olhado para o lado, para o outro lado. Às vezes você tem olhado para as circunstâncias da sua vida e você tem dito para você mesmo: eu não dou conta mais. Eu vou desistir. Eu não suporto tudo isso que está acontecendo comigo. Eu não consigo mais viver desse jeito. Mas mesmo assim, eu quero ser boca de Deus na sua vida nessa noite. Eu quero ser um profeta na sua vida. E eu quero dizer, acredite, Ele escolheu você hoje. Ele está apontando o dedo para você e está dizendo: eu escolho você. Eu gosto de você. É você que eu quero. É você, meu filho, que eu quero. É você que eu estou escolhendo nesta noite. É você que eu quero usar. É você que eu quero levantar. É você que eu quero ter a manifestação da minha glória na sua vida. E aí a terceira coisa que a gente aprende nesse momento que Paulo está trazendo esse contexto aqui para os coríntios, é que a humildade é a chave de tudo. E aí Paulo diz assim: para que aquele que se gloria, que ele se glorie no Senhor. Ei, filho, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Eu quero que você entenda que a chave de tudo é a humildade. Não é o que você é, realmente você está certo. Você não tem nada de bom na sua vida. Não é o que você se tornou, mas é ter um coração que reconheça que existe um Deus na sua vida, que te transformou, que te tirou lá da lama, que tirou você da sujeira, que tirou você do mundo, da perdição, e te colocou num alto trono, e te estabeleceu como filho amado de Deus. Mesmo que você talvez não tenha muitas habilidades naturais, mesmo que você não tenha muita condição, muitos recursos, mesmo que você não tenha muito conhecimento natural, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer você se transformar numa loucura nas mãos dele. E as pessoas vão olhar para você e vão perceber: que loucura é essa que aconteceu com essa pessoa? Que loucura é essa que aconteceu com o Michel? O que é que Deus fez na vida do Michel? Tirou ele de trás de uma mesa, tirou ele de trás de um computador e fez dele um inventor, fez dele um homem inteligente, fez dele uma pessoa bem-sucedida, e as coisas estão acontecendo. Isso é loucura de Deus. É só um Deus louco. Pegar o Michel,
que era tão certinho ali atrás de um computador, que era tão correto ali na execução das suas tarefas, e agora está mostrando para ele: eu posso te levar além, Michel, eu posso fazer de você um grande homem, você será conhecido em todo o Brasil, e por que não dizer em todo o mundo? Antes ninguém sabia quem era o Michel, antes ninguém conhecia o potencial que o Michel tem, antes ninguém sabia o valor, as habilidades das mãos do Michel, mas agora já tem pessoas do outro lado do Brasil, já tem pessoas de outros estados dizendo: cara, que loucura é essa que você é? Cara, que homem habilidoso é esse que você é? Quem é você? Eu quero conhecer mais do seu trabalho. É só um Deus louco que faz isso, mas é um Deus inteligente, é um Deus que sabe fazer as coisas, e Deus escolhe então as coisas loucas e as improváveis, para que ninguém se glorie em si mesmo, para que ninguém possa se orgulhar de si mesmo. Nós somos dele. Nós somos dele, a minha vida é dele, a sua vida é dele, nós somos dele. Eu sou fraco, mas eu sou de Deus. Eu posso ser pequeno, mas eu sou de Deus. Eu posso não ser tão rico, mas eu sou de Deus. Eu posso não ser tão inteligente, mas eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Você pode dizer isso bem alto aí onde você está? Eu sou de Deus. Aleluia. Quando nós somos de Deus, irmãos, tudo mesmo vai funcionar. Eu quero estabelecer esse decreto na sua vida. Se você for de Deus verdadeiramente, tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Tudo que você colocar as mãos será bem sucedido. Deus vai pegar o pouco e vai transformar em muito na sua vida. Deus vai pegar aquilo que não é nada e vai fazer se tornar tudo em você e através de você. Milagres vão acontecer na sua vida. O mar vai se abrir diante de você. Vai ter caminho do deserto, vai ter maná para você quando você for dele. Tudo pode acontecer. Deus é capaz de mandar aves para te alimentar. Deus é capaz de abrir caminhos no deserto, aonde não existem caminhos. Deus é capaz de colocar você diante de um novo caminho e dizer para você: ande nesse caminho, ande por esse caminho, porque é aqui que está o tesouro que eu tenho separado para você. As coisas que não aconteciam para ninguém perto de você, quando você é de Deus, começam a dar certo na sua vida. As coisas começam a acontecer para você. As coisas começam a funcionar. Eu não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades. Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar lutas. Mas eu estou dizendo que você pega a fraqueza que você está vivendo nesses dias. Você pega o desânimo que tem sido tão cruel com você, e Deus começa a transformar isso em ferramentas nas suas mãos. E Deus começa a levantar você. Você pode dizer amém por isso? E aí, lá no capítulo 1, verso 30, ele nos mostra as coisas que Jesus se tornou para nos abençoar. Quando nós somos dele, olha só o que Paulo diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou. Então veja bem, irmãos, quando nós somos dele, Jesus entra em cena e ele se torna aquilo que nós precisamos. Primeira coisa que Jesus se torna: sabedoria. Quando nós somos de Deus, nós temos a sabedoria dele conosco. Então diga aí aonde você está: eu tenho a mente de Cristo. Que venha sobre mim novas ideias nesses dias. Que venha sobre mim novos projetos nesses dias. Eu recebo ideias, eu recebo
planos, eu recebo projetos que Deus não deu para nenhuma outra pessoa até agora. Eu recebo novas estratégias para executar esses planos de Deus. Eu recebo inteligência para executar os planos que Deus está me dando hoje. Michel, recebe isso na sua vida, meu irmão. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. Há uma presença de Deus derramando em você aí. Deus está te dando ideias novas. Deus está abrindo os seus olhos e fazendo você ver além do que simplesmente aquilo que você já tem produzido até agora. Deus vai nos guiar passo a passo. Ele nos dá sabedoria. Jesus, ele torna em nós essa sabedoria. Eu quero profetizar isso na sua vida. Você tem a mente de Cristo. Você tem a inteligência de Deus aí com você. Segunda coisa que Jesus se torna, ele se torna justiça para nós. Talvez você pense que não há mais solução para você. Talvez você pense que você já errou muito na sua vida e que não tem mais perdão para você, que não tem solução. Talvez você pense que os erros que você cometeu foram tão grandes e foram tantos que não tem mais solução para você. Realmente não tem solução para você. Mas Jesus, ele traz esperança. Jesus, ele dá jeito em você. Em Cristo, tem jeito para você sim, porque Jesus é a sua justiça, ele te justifica, e quando nós nos rendemos a ele, nós podemos ver o milagre da justiça operando em nós. Em Cristo, nós somos justificados, por isso, nós podemos nos apresentar diante de Deus como justos, filhos legítimos, filhos amados do nosso Deus. Em Cristo, nós podemos chegar na presença de Deus e nós podemos dizer que nós somos aceitos por Jesus. Nós somos aceitos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Fomos justificados. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo em você. Ele vê Jesus estampado em você. Por isso ele te aceita. A terceira coisa que Paulo fala que Jesus se tornou por nós, santificação. O sangue de Jesus nos limpa de toda sujeira, de tudo aquilo que há em nossas vidas, de erros que nós cometemos. Esse sangue está sobre você aí agora. Esse sangue está sendo derramado na sua vida aí agora. Eu declaro a purificação do sangue de Jesus sobre a sua vida. Eu declaro sobre a minha vida a purificação do sangue de Jesus. Esse sangue me purifica, esse sangue me santifica, porque Deus escolheu você. Porque Deus escolheu a mim. Esse sangue, então, nos torna santos na presença de Deus. Quando nós nos achegamos a Deus, ele vê em nós o sangue de Jesus, que nos permite ser justificados, mas que também nos permite ser santificados. Você é santo, homem de Deus. Você foi chamado para expressar a santidade de Deus na sua vida. E por último, o que Paulo fala que Jesus se tornou por nós, ele se tornou a nossa redenção. No sentido original da palavra redenção, é você tirar do mercado de escravos. É você comprar alguém que estava escravizado. É você libertar aquela pessoa. E você, então, dar de presente para aquela pessoa a libertação. Jesus é a nossa libertação. Ele foi lá, ele entrou naquele mercado, ele foi lá naquele mercado de escravos e ele pagou o preço que foi exigido por mim e por você. Ele pagou o preço para nos comprar de volta para ele. Somos propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados por preço de sangue. Fomos estabelecidos agora
como propriedade dele. Nós somos dele. Nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso dono, não servimos mais ao pecado, não servimos mais ao mundo, não somos mais escravos do mundo, nem do pecado. Ele pagou a minha liberdade, Ele pagou a minha liberdade. Eu posso ser livre na presença de Deus, eu posso ser completamente livre diante de Deus. E aí talvez você esteja aí pensando que ninguém nem sabe que você existe, que ninguém nem sabe quem é você, que se você morrer hoje, ninguém nunca vai nem sentir a sua falta. E Ele está dizendo para você nessa noite, eu sei quem você é, eu te conheço, eu te chamo pelo nome e eu te escolhi para ser meu. Tu és meu. Tu és meu. Deus está batendo no peito e dizendo, ei, você é meu, eu te escolhi, eu te comprei, você é meu, eu sou o seu dono, eu sou o seu Senhor. Então, irmãos, diante de toda essa situação caótica que a gente vive, não é a lei do mais forte, não é a lei do mais rico, não é a lei do mais esperto, do mais inteligente, é o amor de Deus que tem o poder de transformar as coisas loucas, é o amor de Deus derramado na cruz, transformando as coisas loucas desse mundo, transformando eu e você, que nada somos, em algo valioso nas mãos dele. Ele te escolheu. Você foi escolhido por mim, diz o Senhor. É o amor de Deus derramado sobre aquele que não confia na sua força, não confia nas suas habilidades, mas confia que é Deus que faz o milagre acontecer. E eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Milagres vão acontecer na sua vida agora. Milagres vão acontecer na sua casa. Milagres vão acontecer no seu trabalho. Milagres vão acontecer aí dentro de você. Se você crê nisso, diga amém e amém. Quero ler um texto com os irmãos, que é uma oração de uma mulher que estava desesperada para receber um milagre. E ela recebe o milagre, mas aí ela faz uma oração que para mim precisa ser copiada por todos nós. 1 Samuel, capítulo 2, verso 1. Primeira Samuel, capítulo 2, verso 1. Acharam aí? Olha só a oração de Ana. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam cantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Olha só o que diz o verso 4, uma palavra de Deus para você. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir.
O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Deus é aquele que está te levantando do pó nessa noite. Deus é aquele que está fazendo você que estava no monte de lixo, necessitado, tão carente. Ele está fazendo agora você se assentar ao lado de príncipes. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, filho, eu estou mudando a tua sorte agora. Eu estou mudando a tua sorte hoje. Eu estou agora mudando a sua posição e eu estou colocando você para se assentar junto com os príncipes. Eu escolhi você. Eu estou escolhendo você nessa noite. Se assente aqui junto com príncipes, junto com outros loucos que ninguém dava nada por eles, mas eu os transformei em príncipes, em filhos de Deus, homens valiosos. Eu estou fazendo de você um príncipe, um herdeiro. Você hoje está herdando um trono de glória na sua vida. Ele dá força a você, ele exalta de você de poder, porque você é ungido de Deus. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você, não é a lei do mais forte, é a lei daquele que é de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. É a lei daquele que depende de Deus. É a lei daquele que é humilde e que diz: Senhor, eu sei que eu não sou nada, mas eu sei que o Senhor é tudo na minha vida. Eu sei que eu não tenho condições nenhuma, mas no Senhor eu tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Mas eu sei que eu tenho um Deus poderoso, que é o meu Deus, e Ele há de fazer coisas grandiosas na minha vida e através da minha vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu agora declaro que o poder de Deus entra na minha vida. Eu declaro que o poder de Deus está entrando aí na sua vida agora. E Ele está provocando uma verdadeira revolução aí dentro de você. Ele está mudando a sua sorte e Ele está transformando você como objeto de louvor nas mãos dEle. Deus está pegando você e transformando você em loucura para os homens. As pessoas vão olhar para você e vão ficar boquiabertas com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. As pessoas irão olhar para você e vão se espantar com os milagres que Deus está manifestando na sua vida e através da sua vida. Vitor, eu quero profetizar na sua vida nesta noite que Deus está mudando a sua sorte. Eu quero declarar que Deus está mudando a sua história. Deus está colocando diante de você a possibilidade de você viver uma nova vida na presença de Deus. Deus está colocando novos caminhos diante de você, está dizendo para você: ei, Vitor, eu te escolhi para ser meu, eu te escolhi para mudar a sua vida e transformar você num filho amado. Sente-se aqui à mesa junto com príncipes, porque eu estou coroando você nessa noite como príncipe de Deus, para que a glória de Deus seja derramada sobre a sua vida. Eu estou pegando a vergonha que veio sobre a sua casa, eu estou pegando a vergonha que veio sobre a sua vida, e eu estou transformando em honra sobre você, e eu estou declarando que sobre a sua vida virão dias de honra, virão dias do manifestar da glória de Deus na sua vida. Senhor, entra em cena na vida do Alex, entra em cena na história do Alex. Pai,
pegue a vida do Alex e revolucione o Alex nessa noite e transforme o Alex em objeto de louvor nessa terra. Mude a vida do Alex completamente nas tuas mãos, que o Alex seja transformado em loucura para os homens, que as pessoas fiquem espantadas em ver a ação sobrenatural. Não foi em vão as decisões que o teu filho tomou, não foi em vão as renúncias que ele teve que fazer, porque o Senhor se levanta agora com honra na vida do teu filho. Pai, tome a vida do André diante do Senhor. Eu declaro, Deus, o Senhor transformando situações difíceis, situações embaraçosas. O Senhor transformando a vida do André. O Senhor soprando na vida do André e desatando, Senhor, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está confuso, seja desfeito agora na presença de Deus. O Senhor escolhe o André e o Senhor veste o André com vestes novas e o Senhor diz: eu te escolhi. Pare de achar que você não é especial para mim. Pare de achar que você não é importante para mim, porque eu estou apontando o dedo para você e dizendo: eu te escolho para ser meu, para derramar a minha glória sobre a sua vida. Senhor, tome a vida do Antônio Filho agora nas tuas mãos, que ele seja convicto de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Eu declaro que ele é separado, eu declaro que ele é escolhido. Pai, crie toda essa situação na vida do Antônio Filho, para que ele tenha certeza de que existem caminhos sendo colocados à sua frente, que são caminhos que o Senhor o está levando para trazer uma loucura na vida das pessoas que olham para ele e que acham que nunca seria isso que Deus teria para a vida dele. Pai, eu coloco Antônio Filho diante do Senhor e eu ouso nesta hora entregá-lo nas tuas mãos. Eu ouso, ó Deus, eu ouso tomar a liberdade aqui do Toninho como pai do Antônio Filho. Eu quero apresentar o Antônio Filho diante do Senhor e eu quero consagrá-lo na tua presença e eu quero dizer: Senhor, coloque a tua marca no coração do Antônio Filho, coloque o teu selo no coração do teu filho, Pai, e levante Conheça o aparelho de tradução Filho portátil em tempo real mais rápido do Deus, mundo. Esse aparelho tradutor de Deus, 485... destrava a boca do Antônio Filho, destrava a sua língua, que ele seja boca de Deus por onde quer que o Senhor o levar, e que ele seja reconhecido pela autoridade que o Senhor derrama sobre ele. Pai, sobre a vida do Toninho, eu quero pedir que nesta noite haja uma revolução na sua história, haja uma revolução nos caminhos do Toninho. Pai, o Senhor está nesta noite trazendo sobre ele ânimo, esperança e fé. Muitas vezes você tem olhado para trás e você tem pensado se realmente valeu a pena tudo aquilo que você renunciou, tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo que você abriu mão para viver o que você está vivendo hoje. Mas o Senhor diz para você que você ainda não tem ideia do que Ele coloca nas suas mãos. Mas o Senhor diz para você que Ele também tem ardido no seu coração. Ele tem colocado um fogo no seu coração. Ele tem colocado fome dentro de você. E os seus olhos hoje estão sendo abertos. Os seus olhos hoje estão sendo descortinados para você começar a entender a grandeza e a profundidade do seu chamado diante de Deus. Ele está selando você e Ele está separando você para que você esteja louco
cura diante de pessoas que estão próximas de você. Senhor, eu coloco o Guilherme diante do Senhor. Eu arranco o Guilherme desse atoleiro. Eu arranco o Guilherme desse pântano. Eu arranco o Guilherme dessa zona de morte, dessa zona de fracasso, dessa zona de vergonha, dessa zona de derrota. E eu digo para o Guilherme: você não vive mais de acordo com o julgamento das pessoas. Você não vive mais de acordo com a opinião das pessoas, com o julgamento de pessoas que quiseram te enterrar, que quiseram colocar você dentro de uma jaula e te aprisionar. Eu te trago para a liberdade e eu digo para você: amanhã vista-se de uma forma diferente. Amanhã se posicione e vista-se de uma forma diferente. Muitas vezes você tem estado preso, aprisionado dentro de você mesmo, e você diz que não há mais saída, que não há mais solução, mas o Senhor está te arrancando e o Senhor está soprando em você um fôlego novo de vida, e o Senhor está dizendo: Guilherme, eu te escolho, eu te separo e eu te chamo para viver uma vida livre na minha presença. Pai, eu oro pelo Cláudio nessa hora.